Bom, não é o trabalho que uma professora esperaria que fosse, né? Porque, olha só, a camisa, eu tô com uma guitarra na mão, velho. Não é assim que vai funcionar. Então vamos fazer esse trabalho um pouquinho mais correto. Olha só que legal. Olha quem apareceu pra vocês. Um minutinho, deixa eu consertar minha roupa aqui, porque, né? Então, hoje iremos apresentar... Um minuto. Hoje iremos apresentar sobre... Hoje iremos apresentar sobre hábitos alimentares. Nosso trabalho hoje, iremos apresentar sobre hábitos alimentares, só que baseado na nossa aula de campo. E essa aula de campo foi fenomenal, cara. Há alguns trechos que vai poder aparecer na tela, como por exemplo, eu de chapéu, de cowboy aí, ó. Enfim, foi fenomenal. E nós fomos à Ilha do Frade para conhecer melhor os animais que estava estudando até então. E conhecer uma classe que a gente ia estudar, mas já estudamos, já até fizemos prova, aliás. Quer dizer, no vídeo que eu tô falando, a hora que eu tô fazendo o vídeo, a gente já fez a prova já. Olha que legal. Enfim, mas vamos começar. Nosso trabalho tem tudo de ser um talk show misturado com... Um documentário misturado com talk show, porque você vai ter um apresentador falando contigo, para não deixar a coisa chata demais. E você vai ter esses excelentes homens, composto por Grilo, Marx, Schwab, Lucas Viana, Barbosa, Marcelo, foram 6, eu, Kleber, Luca. Nós podemos então começar falando sobre poríferos equinidários. Eu irei tentar fazer uma relação entre o desenvolvimento assim do animal, e eu coloquei numa ordem mais legal assim. E aí quem vai falar para vocês sobre o porífero vai ser o Marx e o quinidário vai ser o Breno. E aí você vai ficar aí com a explicação desses dois caras excelentes. É nóis? Já volto. A alimentação dos poríferos é relativamente simples, como eles são animais sérseis e filtradores. Tudo que eles precisam é ter um meio com o qual a água possa entrar em seus corpos. Esse meio é a distribuição de poros ao redor do corpo do porífero. Esses poros permitem a passagem de água do meio externo para o meio interno do porífero. E logo quando a água entra no corpo dele, também entra em contato com várias células denominadas coanócitos. Os coanócitos são células especializadas em digestão e absorção de nutrientes e também servem para direcionar o fluxo d'água dentro do porífero. Depois que os coanócitos conseguem absorver, digerir e distribuir partículas de alimentos contidos na água, eles batem seus flagelos e redirecionam a água para o átrio. Do átrio, outros coanócitos batem seus flagelos e redirecionam a água para o ósculo. O ósculo é uma grande abertura que cada porífero tem, que serve como meio para a saída da água. Depois disso, esse ciclo se repete e o porífero continua obtendo nutrientes para sustentar sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma imensa alegria estar aqui para esta apresentação. Os quinidários possuem duas formas pelas suas alternadas gerações: a de pólipo, que é fixa, e a de medusa, que é móvel. Ambas apresentam estruturas muito semelhantes em relação à alimentação. Tentáculos que circundam a boca, no caso, o único orifício que eles possuem. Nos tentáculos tem a predominância de quinidócitos, células principais dos quinidários, que liberam toxinas que facilitam a captura de pequenos animais e partículas de suspensão na água. De lá, eles são levados para a boca, e da boca eles vão para uma cavidade, onde são digeridos externamente e internamente, com a distribuição de nutrientes para as células já. É bom salientar que os quinidários voltam a ingerir alimento apenas após liberarem o que se alimentaram ainda pela boca, que é virado para cima nos pólipos e para baixo nas medusas. Então, voltei aí, e aí agora nós observamos aí sobre os quinidários, nós achamos as conchas de bivalves e tal, achamos muita coisa, cara. Achamos corais, os corais verdadeiros, foi muito irado. E encontramos também um porífero, por sinal foi eu que encontrei. Eu vi assim, eu falei, que troço é esse, velho? Ah, isso aqui eu não sei o que é não. Eu falei, eu acho que é um porífero. Eu peguei e levei. E quando a gente botou dentro da plaquinha assim, a gente foi observando e do nada tinha uns bichinhos andando. E a gente percebeu que dentro do porífero morava filhote de crustáceo, mais especificamente falando, um filhotezinho de siri. Cara, foi muito genial, foi muito legal. É por isso que eu tô falando, essa foi muito especial. Enfim, agora vamos molusco, sendo bivalves e gastópodes, começando por Schwab e depois sendo finalizado pelo Lucas Viana. Fique aí. Os moluscos são animais predominantemente marinhos e de vida livre, o que facilita a obtenção de alimento num aspecto geral.
Podem ser filtradores, herbívoros, carnívoros, predadores, detritívoros ou parasitas. Eu, particularmente, falarei sobre os moluscos bivalves ou pelecípodes, que são representados pelos mexilhões, vieiras, ostras e teredos. Na sua grande maioria, são seres filtradores. Estes não possuem rádula. A água entra pelo sifão e é direcionada por cílios às brânquias, para que a filtração das partículas suspensas na água possa ser realizada. Após a filtração, as partículas são direcionadas para os palpos labiais que as transportam para a boca. Algumas espécies se alimentam de madeira e são associadas a bactérias que fazem a digestão da celulose. Outras usam o sifão para procurar comida na areia. E ainda existem aquelas que sugam pequenos animais para dentro do manto. Os gastrópodes possuem vários tipos de alimentação, podendo ser herbívoros, detritívoros ou ainda carnívoros predadores, embora em sua maioria eles sejam herbívoros. Mas o que eles têm em comum? Bom, todos os gastrópodes fazem uso da rádula para se alimentar. O que é a rádula? A rádula é uma estrutura que se situa na base da boca dos moluscos, exceto no caso dos bivalves, com a qual estes raspam o seu alimento. É constituído por filas de pequenos dentes curvos de quitina. Bom, mas no caso do caramujo, que foi o gastrópode encontrado durante nossa aula prática, a alimentação deste animal constitui-se em folhas verdes e vegetais em estado de decomposição, o que é facilmente achado na região do seu habitat, que no caso são riachos, brejos, etc. Voltamos e nessa apresentação iremos agora passar para anelídeos e artrópodes, mais precisamente crustáceos, que foi aquele sirizinho que eu falei que a gente achou, né? Por causa do porífero, que eu achei. E eu também achei uma estrela do ar. Olha que legal. Que foi, por sinal, a mais bonita que tinha lá. Vocês vão ficar aí com anelídeos, explicado por Luca, e artrópodes, explicado por Barbosa, já que eu volto. A alimentação dos anelídeos poliquetos tubículos é baseada em filtração. O que isso significa? Que o tubículo se alimenta do que está presente na água. Para isso, ele deixa suas células à mostra na água e, com o auxílio dos seus parapódios e do muco, ele captura o alimento que vai até sua presença. Para poder se alimentar desse alimento que está na água, ele retrai suas cerdas até o tubo, onde o resto do seu corpo se encontra, e efetivo o processo de sua alimentação, garantindo a sua filtração. Esse muco faz com que os alimentos eles possam se grudar nas cerdas e nos parapódios dos animais e que ele possa ser levado até o tubo. E como o corpo do tubículo normalmente não é uma coisa tão grande, não é um animal de grande porte, esse animal precisa capturar pequenas levas de animais ou plantas que estão presentes na água. O filo dos artrópodes possui grande adaptação a diversos estilos de vida e habitats. Falaremos aqui somente do subfilo dos crustáceos, os quais são adaptados a ambientes marinhos ou de lamaçais. No caso, falaremos de duas classes, das 5 desse subfilo, chamadas Malacostraca e Maxilpoda. Malacostraca é a classe de maior representatividade, possuindo camarões, caranguejos, lagostas, baratas da praia, enfim, os animais que vêm à cabeça quando nós pensamos em crustáceos. Tais animais possuem diversos apêndices bucais adaptados a diversos estilos de alimentação, podendo ser principalmente herbívoros, detritívoros, filtradores. Apesar de haver componentes, como por exemplo o ermitão, que serão carnívoros, utilizando de quelípodes bem adaptadas para a captura de alimentos, normalmente em forma de pinça. De modo geral, esses animais vão se alimentar de restos orgânicos, presentes tanto no assoalho quanto em suspensão na água. No caso, o ermitão, falando um pouco mais especificamente sobre ele, ele possui a tática de se esconder em sua concha, a qual fica por lá no assoalho, e ele vai atacar presas que estiverem próximas a ele, saindo da concha. A grande presença de animais detritívoros, ou seja, que se alimentam de restos de animais em decomposição e etc., possui a característica de reciclar esses componentes para a cadeia alimentar, sendo de grande importância em grandes profundidades. Já a classe dos maxilpodas são animais de pequeno porte, filtradores ou até mesmo parasitas, que vivem presos a um substrato. Você pode perceber que vão haver, por exemplo, cracas presas a grandes baleias. No caso, eles vão se alimentar de restos em suspensão através de seus apêndices torácicos ou então presos à sua cabeça, que não é muito bem desenvolvida. Esses animais, então, vão colocar os seus apêndices em contato com a água. Esses apêndices são ramificados, vão conseguir filtrar a água. Ou então, eles ficarão presos ao animal
sendo exoparasitas, que são importante fonte de alimentação de diversos animais. Voltei, agora sim. Eu posso falar mais coisas bizarras. Comentando mais um pouco, você tá vendo, você pode ver algumas fotinhas aí do que aconteceu lá. Por exemplo, dormindo no ônibus. Agora vai ser apresentado o equinodermo pelo Grilo e cordados pelo Marcelo. Os equinodermos podem se alimentar tanto de plantas como animais, como por exemplo as estrelas do mar, que se alimentam de carne, e tendo sua comida preferida, os moluscos, com a força para conseguir abrir as suas conchas. Mas também podem se alimentar de outros animais, e até mesmo outros equinodermos. O ouriço do mar se alimenta de algas, matéria animal morta e pequenos organismos, usando seus dentes de calcário que formam sua lanterna de Aristóteles para triturá-los. A bolacha da praia alimenta-se de partículas orgânicas da areia ou do lodo, através da digestão direta ou por meio da rede de muco. A serpente do mar se alimenta de pequenos crustáceos, moluscos e outros animais, ou do fundo do mar. Já o lírio do mar usa seus tentáculos para pegar o plâncton e depois usa seus cílios para levá-lo até a boca para se alimentar. Os cordados são os invertebrados aquáticos e todos os vertebrados. Eles apresentam um sistema digestório completo e são divididos em 3 subfilos: urocordados, cefalocordados e vertebrados. Cefalocordados, que possuem por volta de 30 espécies, têm como principal representante um anfioxo, animal que encontramos na aula de campo. Os anfioxos têm uma abertura por onde a água entra, o átrio, sendo a saída da água o atrioporo. A água é direcionada para a boca pelos cílios existentes na faringe. Na faringe ela passa pelas fendas faríngeas, onde partículas que servem de comida ficam presas no muco. Depois o alimento vai para o seco hepático para ser fagocitado e digerido. No intestino, o bolo alimentar é levado para abertura de excreção por cílios. Os urocordados são marinhos e não possuem vértebras. São animais filtradores que comem plâncton e alguns sedimentos úteis para a nutrição. A comida entra pelo sifão bucal, passa pela faringe, depois pelo esôfago, estômago, intestino e sai do corpo do animal pelo sifão atrial. Sifão bucal e sifão atrial são as 2 aberturas do corpo do animal. Os vertebrados representam cerca de 98% de todos os animais do filo Chordata. E falarei do baiacu e do rato que foi encontrado morto. Os ratos, principalmente os que vivem na cidade, ingerem quase todo tipo de matéria orgânica, como restos de comida e frutas, lixo e até animais mortos. Os baiacus, por sua vez, possuem dentes fortes que formam uma mordida afiada. Suas mandíbulas são usadas para quebrar pequenos animais e raspar algas de pedras. A dieta desse peixe inclui moluscos, lesmas, caranguejos e algas. Para finalizar, cara, foi muito excelente. Espero que nós possamos ter mais experiências como aquela que nós tivemos. E, cara, foi muito sensacional. Eu vou editar agora, não sei que hora eu vou dormir. Eu sei que são 1h42 da manhã. Verdade, não são mais uma não. Agora as horas são 5h46 e eu não terminei ainda. Mas vamos voltar pro vídeo. Mas foi sensacional estar gravando aqui. E professora, muito obrigado por permitir que nós vivenciássemos isso. E, gente, um beijo.